Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando sobre apologética. Eu estou fazendo questão de repetir sempre a palavra apologética para que fique na mente dos irmãos. Nós precisamos aprender o que seja apologética, precisamos aprender a história da apologética, precisamos ser defensores da fé, pois a apologética é defesa da fé. E nesse trimestre, então, o tema é os ataques contra a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo sempre sofreu ataque. E o subtema fala das sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós já tratamos aqui algumas sutilezas. Tratamos a sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, isso é no contexto da igreja. Presta atenção. A sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, a sutileza das ideologias contrárias à família, ideologias no plural contrárias à família, a sutileza da relativização da Bíblia, estudamos esta semana passada, e nesta semana a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Enfraquecimento da identidade pentecostal. Aí alguém pode perguntar, como a identidade pentecostal tem ficado fraca? E aí eu lhe respondo, pela falta de conhecimento do que é Pentecostes. Nós hoje entraremos em um assunto muito bom, porque começamos uma sequência desde a segunda-feira, onde mostramos que o Espírito Santo existe na Bíblia, que o Espírito Santo estava atuando no Antigo Testamento, que houve uma promessa, e hoje nós falaremos sobre o Espírito Santo ter ocorrido a descida do Espírito Santo no Novo Testamento. Veja que é necessário que nós conheçamos o que é esta atuação do Espírito Santo, de onde vem o nome Pentecostes, para que nós não nos envolvamos em alguns movimentos que existem, que na prática não correspondem à realidade daquilo que está na Bíblia Sagrada. Este é o nosso terceiro vídeo da semana. Nós já temos 2 vídeos para trás. Eu peço a você que assista os 2 vídeos desta semana. Tem vários outros vídeos aí, com vários outros assuntos, com vários outros estudos. Analise aí, veja o que nós temos lá. Comente, coloque sua opinião. E depois desse, querendo Deus, teremos mais 3 também, porque são 6 vídeos durante a semana, você deve assistir todos. Aproveito para te convidar para se inscrever no nosso canal. Se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente. Todos os dias nós temos, menos o domingo, nós temos uma reflexão para você. A lição de número 8 fala da sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Segunda-feira nós falamos sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Terça, a promessa do derramamento do Espírito Santo, ontem. E hoje, o cumprimento da promessa do Espírito no Novo Testamento. Vamos ao texto bíblico. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Eu gostaria que você lesse. Cristão ou não, eu gostaria que você lesse. Você abrisse a Bíblia Sagrada, porque alguns nem sabem que haja Espírito Santo. Nós temos em Atos dos Apóstolos um evento que envolve Apolo, um grande pregador. Aí, quando chegaram para Apolo, Paulo chega e diz, você ouviu falar do Espírito Santo? Aí ele disse, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Aí foi perguntado para ele, mas qual batismo que vocês receberam? Ele, nós recebemos o batismo de João, o batismo do arrependimento dos pecados. E João Batista tinha dito que viria um que batizaria, que ele não era digno de carregar as suas alparcas, nós temos um estudo sobre isso, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Paulo, quando pregou, anunciou a eles, a Apolo compreendeu, oraram, puseram as mãos sobre eles e eles também foram batizados com o Espírito Santo. Então, nós precisamos compreender, partindo hoje do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. E estamos fazendo leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, com a Bíblia para Pregadores e Líderes, Gesiel Gomes, da Central Gospel. Diz assim o versículo 1 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Abra aí a sua Bíblia. Atos, que é tido também chamado como Atos do Espírito Santo, é também chamado de o Quinto Evangelho, porque ele a fundação da igreja, porque ele mostra como
como o Espírito Santo agiu justamente na fundação da igreja. Olha que legal. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, preste atenção, Pentecostes era uma festa que tinha lá em Jerusalém, que era realizada 50 dias depois da Páscoa. Então, ocorrida a Páscoa, contava-se 50 dias, vinha a festa dos Pentecostes, do Pentecostes. Jerusalém tinha 7 festas principais, 7 festas. E estas sete festas, elas têm um quê no sentido escatológico da Bíblia Sagrada, porque cada uma delas representa um momento. Um deles vai representar o momento do arrebatamento da igreja, outro vai representar o momento do milênio e assim por diante. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, leia 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que mesmo lugar? Eles estavam no cenáculo, provavelmente o mesmo local onde eles realizaram a Santa Ceia 50 dias atrás. E o cenáculo é o local para onde eles foram, depois que, no capítulo anterior, Atos capítulo 1, os anjos disseram, o que foi que ele vos disse? Vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto sejam revestidos de poder. Por que vocês estão olhando para cima? Aí eles descem para Jerusalém e ficam neste local. Vamos ao versículo 2. Era dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo de número 2. E, vírgula, de repente, vírgula, veio do céu um som. E, de repente, veio do céu um som. Não veio um vento, presta atenção, veio um som, como de um vento veemente e impetuoso. E, de repente, se você fizer as vírgulas no texto, você vai compreender ele bem melhor. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Outro dia alguém chegou para mim e disse, olha, se você quer uma bênção na sua vida, você precisa fazer este pedido de oração de joelhos, porque pedindo de joelho você recebe. A Bíblia não tem fórmula para você fazer pedido de oração. Tem. O Senhor diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que te vê em secreto. E teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Aí Tiago, escrevendo sobre o assunto, diz bem assim, eu acho que foi Tiago ou Pedro? Tiago. Sabe por que vocês pedem e vocês não recebem? Sabe por que vocês não recebem? Porque vocês não pedem. Sabe por que vocês pedem e vocês não recebem? Porque pedem mal. Pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Quando nós pensarmos do que nós vamos pedir lá secretamente com Deus no nosso quarto, a coisa vai ser diferente. Então, aqui vem dizendo, estavam assentados. Irmãos há que oram no monte, irmãos há que oram em casa, e assim por diante. A gente não está fazendo a discriminação. Mas não tem uma fórmula. É em pé, é sentado, é de joelho, não tem uma forma. Qual seria a forma, o estado físico, a forma física, a posição física que Jonas estava lá no ventre do peixe? Então não tem uma forma, certo? Vamos ao versículo de número 3. E foram vistas sobre eles línguas repartidas. Sobre eles foram vistas línguas repartidas, como que de fogo. Ouviu-se um som de um vento como que de um vento veemente impetuoso que veio dos céus. E agora foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. As línguas foram descendo, e pararam sobre as cabeças de cada um deles. Versículo número 4. E todos, tinham cerca de 120 pessoas naquele ambiente. Eram mais de 500 as pessoas que receberam a ordem dos anjos direta de descerem para Jerusalém, que estavam com Jesus minutos antes, quando ele disse que fossem para Jerusalém e ficassem lá até que do alto fossem revestidos de poder. Mas somente, cerca de 10 dias depois, somente cerca de 120 estavam presentes. E todos os 120 foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui é o tchan da coisa. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Hoje em dia é muito comum nós encontrarmos pessoas, por isso que vem o enfraquecimento da identidade pentecostal, que querem falar em línguas. Eu já vi até alguém dizendo, você é batizado, então fale em línguas. Não faça isso. Vou ler mais uma vez. Conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
Se você estiver num ambiente, se você sentir no coração, se você tem convicção que Deus vai falar contigo, fale. E se tem alguém próximo, interprete, ou se não tiver, você mesmo ore para que também possa interpretar as línguas. Mas, se for da tua vontade, do teu coração, não faça, porque quem autoriza é o Espírito Santo. Se você tem razão para falar em outra língua, fale em outra língua, não dizendo que é o Espírito Santo quem está falando. Porque este tipo de coisa faz com que a igreja sinta que aquela atuação, aquela manifestação não é uma manifestação divina. O enfraquecimento espiritual vem hoje do fato de nós estarmos, eu digo nós, os pentecostais, né? de nós estarmos querendo mostrar um movimento espiritual que às vezes ele não tem. A gente sabe de vez em quando de algumas pessoas que não têm condição do Espírito Santo estar atuando daquela forma, porque não pode de uma mesma fonte sair dois tipos de água. A pessoa, como eu já vi no púlpito, eu estava sentado no púlpito, a pessoa do meu lado, e a pessoa conversando comigo, falando um gracejo ali, aí de repente ele pega o microfone, volta para o povo, já começa a falar em outras línguas. Línguas bem estranhas, né? Aqui os irmãos esperaram pelo menos 10 dias. E você não vai encontrar os irmãos falando em língua estranha de qualquer forma, em qualquer momento. Leia o Atos dos Apóstolos. Você vai encontrar Paulo falando a glossolalia, que é a língua dos homens aqui, mas você não vai encontrar Paulo assim, a qualquer motivo, por qualquer coisa, falando em outras línguas. E ele mesmo disse, eu falo mais língua do que todos vós. Não estou aqui extinguindo o Espírito, não extingais o Espírito. Eu estou orientando os irmãos que nós precisamos ter sabedoria, precisamos ter prudência na hora de nós mostrarmos aos outros a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, para mostrar uma espiritualidade nossa. Não é bem assim. É por esse motivo que tem havido enfraquecimento espiritual, o enfraquecimento da identidade pentecostal, porque nós não temos utilizado os dons espirituais na exata concepção do que o texto bíblico determina. Veja aqui que o Pentecostes foi prometido. Lá em Gênesis 1 e 2, conforme nós já lemos na segunda-feira, já foi prometido, ele vai descer. Em Êxodo, ele estava presente, preparando homens. Nós temos vários exemplos do Antigo Testamento de pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo. Em Joel, houve a promessa. Aqui em Atos, começa a gotejar a promessa que está preparada para se cumprir no milênio. Então, tenhamos parcimônia, sejamos crentes firmes, crentes quentes no poder de Deus, mas não simulemos a atuação do Espírito Santo, porque não é bonito e não faz a igreja crescer. Se alguém acha que aquele movimento faz a igreja crescer, não cresce. O que faz a igreja crescer é palavra, é retidão, é honestidade. Isto faz a igreja crescer. O movimento do Espírito Santo, ele vem para dar sequência à palavra. Você prega a palavra e na sequência vem o Espírito Santo. De que forma? Ele vem com a profecia bíblica. Ele vem com as línguas, ele vem com a interpretação das línguas. Ele vem com a palavra da ciência, com a palavra da sabedoria. Ele vem com os dons de curar, ele vem com o dom da fé. Ele vem com o dom de operações de maravilhas. Ele vem com esse tipo de coisa. Mas nós não precisamos criar subterfúgios. A gente sabe de histórias que contam de pessoas que chegam a simular curas, libertações. Enfermos são curados imediatamente, paralíticos andam. Calma. Quando Deus faz, não precisa que ninguém coloque nenhum amuleto, nenhuma prótese ali para ajudar, não. Eu estava em Barreiras quando Roy Durham veio pregar em Barreiras, lá no ginásio e no estádio. E eu vi quando uma criança, um bebê que tinha a mãozinha encurvada, de repente a mão da criança estirou. Eu vi, eu estava lá. Eu congregava em Barreiras no ano de 1995, quando houve um congresso lá na Assembleia de Deus. Napoleão Falcão vinha pregar, Napoleão Falcão não veio. Nosso querido pastor Juvenal, que hoje é pastor em Bom Jesus da Lapa, pregou a palavra naquela manhã, e naquela manhã o poder de Deus foi nítido no nosso meio, e eu que estava sentado ao lado do jovem Adilson, para quem eu deixo aqui a parte do Senhor também, Deus abençoe o pastor Juvenal e os demais que eu estou citando o nome, nós estávamos sentados anotando o estudo bíblico. De repente nós largamos ali os cadernos e as canetas e
eu fui à frente, lá eu fui batizado com o Espírito Santo naquela festa que teve no Pinguim. E graças a Deus, a partir dali, o Senhor vem sempre manifestando o Espírito em minha vida. Mas eu tenho um medo muito grande de dizer que é o Espírito quem está fazendo, quando na realidade não é. Então, esta lição nos mostra que a perda da identidade pentecostal vem pelo fato de nós sequer compreendermos o que é Pentecostes e como que o Espírito age. Então, que nesta semana nós possamos voltar para a Bíblia Sagrada, lendo dentro da Bíblia Sagrada como que a coisa acontece, como que Deus manifesta, como que o Espírito Santo age em nossas vidas, para que nós voltemos aos primórdios e não mais façamos certos movimentos, porque não tem base bíblica. Legal? Deixa aí o teu comentário, quero saber o que você pensa a este respeito. Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre mais uma pequena porção do assunto, quando o título, a epígrafe será os propósitos dos dons, o propósito dos dons espirituais é promover a edificação da igreja. Amanhã nós vamos ler sobre isso, para saber se o dom espiritual tem o objetivo de fazer alguém subir nos holofotes, aparecer nos holofotes, subir na carreira política e aí por diante. Tá bom? Vamos deixar para amanhã e nós vamos ver qual é o propósito da manifestação dos dons espirituais. Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, de curtir, tá bom? E manda para alguém, deixa alguém ver isso aí e compreender como é que funciona. A paz do Senhor.